As coisas vão ficando cada vez mais claras se nós pensarmos o seguinte: aquilo que Nossa Senhora nos revela, também nas suas aparições atuais. Nós estamos entrando em uma época que Deus, de fato, vai sacudir a consciência do mundo. Todas as aparições marianas que nós acompanhamos, posso citar também Medjugorje e Garabandal, prometem que haverá grandes sinais visíveis que Deus irá deixar nos santuários marianos, que poderão ser filmados, que poderão ser televisionados e que ninguém vai poder explicar esses sinais, a não ser por algo extraordinário que Deus fez. Então a Bíblia está falando de um combate espiritual entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, que vai acontecendo ao longo da história e que se intensifica, sobretudo, nesse tempo de purificação que nós estamos vivendo. Eu não sei se você acompanhou algumas notícias essa semana. Aconteceu um grande terremoto na Turquia. Quem que acompanhou essa notícia? Levanta a mão. Mais de 22 mil mortos. Muitas pessoas soterradas. Muitas pessoas sofrendo. Mas aconteceu algo extraordinário que foi divulgado pelo mundo inteiro. Que é o seguinte: no meio dos escombros do terremoto, uma capela dedicada a Nossa Senhora, no meio de um local de destruição, uma imagem de Nossa Senhora permaneceu intacta. Eu sei que essa foto rodou aí na internet. Quem recebeu, levanta a mão. Alguns de vocês já viram, mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: talvez esse fato dessa imagem de Nossa Senhora encontrada intacta no meio do caos tem um significado profético maior do que a gente imagina. Qual país que eu falei para vocês que aconteceu o terremoto? Turquia. Veja bem, a Turquia é um país muçulmano. Não é um país católico. É um país muçulmano. Mas parece que existe uma eleição de Nossa Senhora sobre a Turquia. Porque foi na Turquia, simplesmente, segundo os dados que nós temos, o lugar em que a Virgem Maria escolheu para morar nos seus últimos anos da sua vida terrena, antes da sua assunção. Quem de vocês conhece a mística Beata Catarina Emmerich? Levanta a mão. Para aqueles que conhecem, né? Sabem que foi inspirado na visão dessa mística, dessa beata, que o Mel Gibson fez o filme da Paixão de Cristo, que acredito que todos assistiram. Veja bem, a Beata Catarina Emmerich, ela teve muitas visões a respeito da vida de Jesus, da vida de Nossa Senhora, isso no século XVIII e XIX. Então foi baseado nessas visões que Mel Gibson fez o filme dele. Existem muitas coisas, muitos mistérios, muitos segredos que foram revelados a Catarina Emmerich. Um deles, o local que Nossa Senhora morou nos últimos anos da sua vida terrena, junto com São João. Inclusive, a Beata Catarina Emmerich descreve que foi o próprio apóstolo João que construiu aquela casa. Catarina Emmerich fala dos detalhes da casa. Ela diz como que eram as portas, como que eram as janelas, como que era uma lareira, uma chaminé, como que eram as paredes. Inclusive, Catarina Emmerich descreve o lugar exato em que essa casa se encontrava. E esse lugar era próximo à cidade de Éfeso, que fica em qual país? Na Turquia. Bom, imagina uma pessoa do nada vem com uma revelação dessas. Talvez muita gente na época dela pensava assim: ah não,
Essa mulher aí está inventando história para se promover. Ou então, essa mulher aí está louca, né? Está vendo coisa que não existe. Muito bem. Aí no século XIX, um padre, junto com um grupo de arqueólogos, sabe o que ele fez? Pegou as revelações e foi no lugar que a Catarina Emmerich descreveu. E não é que o bendito padre encontrou a casa? Com as portas do jeito que a mística descreveu, com as janelas, com as paredes, tudo igual, inclusive na localização. Então esse lugar, depois vocês podem procurar na internet para ver que eu não estou inventando coisa, esse lugar ficou sendo conhecido como a Casa da Virgem Maria, ou então a Casa da Mãe Maria, que fica em Éfeso, na Turquia. E passou a ser um grande santuário de peregrinações, mas agora, olha a grandeza do mistério. É um santuário de peregrinações católicas e também um santuário de peregrinações muçulmanas. Talvez você pense assim, mas como assim, padre? Os muçulmanos, eles não acreditam que Jesus é Deus. Não acreditam mesmo. Para eles, Jesus é apenas um profeta. Mas agora olha só o mistério. Embora os muçulmanos não creiam que Jesus é Deus, os muçulmanos reconhecem que Nossa Senhora engravidou virgem do Espírito Santo, ok? Os muçulmanos reconhecem na Virgem Maria uma autoridade espiritual, tanto que chamam ela de Senhora, e os muçulmanos têm uma certa veneração pela Virgem Maria, embora não reconheçam Jesus como Deus, mas como um simples profeta. Talvez você não soubesse disso, mas os muçulmanos amam a Virgem Maria. Esse lugar é um santuário, visitado por católicos e muçulmanos. E aí a gente começa a entender uma coisa. Talvez exista um plano de Nossa Senhora que, por uma ação mariana extraordinária, pode converter em um momento só, em massa, os muçulmanos. E eu digo isso baseado no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que São Luís, ele fala expressamente que quando vier o tempo do reino de Maria, vai haver uma grande conversão dos judeus e dos turcos, que são os muçulmanos que vivem na Turquia. E olha, as coisas vão ficando cada vez mais claras se nós pensarmos o seguinte: aquilo que Nossa Senhora nos revela, também nas suas aparições atuais. Porque, gente, olha só o drama histórico que nós estamos vivendo. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas talvez você vai assustar com o que eu vou falar agora. Os muçulmanos na Europa, você sabe quantos filhos, em média, cada casal muçulmano tem na Europa? 8 filhos. E os casais cristãos? E os casais católicos da Europa? Quantos filhos cada um tem em média? Como? 1,5? 2? Quase nenhum, pode ser. Mas a média dos filhos de casais católicos, infelizmente, não passam de 2. Agora vocês imaginam uma situação. Os casais muçulmanos tendo 8 filhos cada família. Os casais católicos tendo 2. Qual que é a consequência matemática inevitável, histórica, que vai acontecer se as coisas continuarem desse jeito? Em poucos anos, no máximo 2 décadas, ou 3, no máximo, a Europa deixa de ser um continente católico, cristão, e se torna um continente muçulmano. Porque os casais católicos não estão querendo ter filho. Não estão querendo formar as crianças. E os muçulmanos estão tendo filho e mais filho, né? Então, gente, ou algo extraordinário acontece,
ou a Europa católica, acabou. Mas aí que está. Esse extraordinário que pode acontecer e que nós esperamos, pode vir exatamente pela conversão em massa dos muçulmanos à fé católica. E aí entram as aparições de Fátima. Não sei se você sabe de uma coisa. Fátima era o nome da filha de Maomé. E sabe por que aquela aldeia que a Virgem Maria apareceu se chama Fátima? Porque havia uma moça muçulmana chamada Fátima. O pai dela era um muçulmano fervoroso, que quis honrar a filha com o nome de uma mulher sagrada na cultura deles, né? A filha de Maomé. Colocou o nome dessa moça de Fátima. Detalhe, essa moça se casou com um homem católico, deixou de ser muçulmana e se tornou católica. Esse casal e mais algumas famílias criaram aquela aldeia e botaram o nome de Fátima, que foi onde Nossa Senhora apareceu, que é o mesmo nome da filha de Maomé, e por isso Fátima tem um significado para os muçulmanos, e também o nome de uma ex-muçulmana convertida à fé católica. Então vamos recapitular. O povo muçulmano reconhece a Virgem Maria como Senhora. O povo muçulmano reconhece que a Virgem Maria engravidou do Espírito Santo Virgem, embora para eles Jesus seja apenas um profeta. E os muçulmanos, muitos deles, têm uma certa devoção ao santuário de Fátima, exatamente porque Fátima tem um significado para eles. Agora pensa só. Nós estamos entrando em uma época que Deus, de fato, vai sacudir a consciência do mundo. Todas as aparições marianas que nós acompanhamos, eu já citei Fátima, mas eu posso citar também Medjugorje e Garabandal, prometem que haverá grandes sinais visíveis que Deus irá deixar nos santuários marianos, que poderão ser filmados, que poderão ser televisionados e que ninguém vai poder explicar esses sinais, a não ser por algo extraordinário que Deus fez. A gente não sabe ainda como que vai ser esses sinais, mas os videntes de Medjugorje já viram o sinal. E a confidente Miriana, ela sabe inclusive a data em que o sinal aparecerá em Medjugorje. Em Garabandal, também o santuário de aparições marianas, a confidente Conchita Gonzalez sabe a data que o sinal aparecerá em Garabandal. Veja, nós não sabemos se é na mesma data, mas muitos estudiosos marianos defendem o seguinte, que no dia que vier esse grande sinal, ele será visível e permanente em todos os santuários marianos do mundo, inclusive em Fátima. Agora você imagina como que vai ser tudo isso no coração de um muçulmano que, embora não conheça ainda o cristianismo tal como ele é, busca a religião verdadeira. Nossa Senhora talvez esteja mostrando que ela tem uma eleição especial sobre a Turquia, que Deus tem um grande plano preparado para os muçulmanos. E no momento certo, quando a Virgem Maria intervir na situação do mundo, pode haver uma conversão em massa dos muçulmanos. Talvez antes ainda da Europa se tornar muçulmana, pelo estado natural das coisas, ou ainda, talvez com a Europa já islâmica naqueles tempos futuros, mas que vai ser uma conversão em massa tão grande, tão intensa, que a Europa volte a ser católica. Nós não sabemos como que vai acontecer. Nós não sabemos a ordem dos fatos.
mas nós cremos numa promessa de Nossa Senhora. Por fim, meu coração imaculado triunfará. E os judeus se converterão. E os turcos, os muçulmanos se converterão. Está no tratado. Os protestantes, ortodoxos, nem se fala. Haverá um só rebanho e um só pastor. Talvez aquela imagem de Nossa Senhora intacta sobre os escombros da Turquia tenha um significado muito maior do que nós imaginamos.